Para quem não sabe quem a gente é e por que eu estou aqui em cima, nós somos a Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central, FENASBAC. A FENASBAC é, né, a soma de 10 associações regionais de servidores do Banco Central. Então, isso é o que a gente é. Então, a gente nasce junto com o Banco Central, no primeiro ano de Banco Central, numa ideia de, primeiro, literalmente, é uma associação social, congregar as pessoas, juntar os servidores do Banco Central. Em festa, então a gente nasce festivo, né? Em clubes, então a gente nasce nessa ideia de colaborar e conversar mais cada vez com as pessoas. 10 anos atrás acontece uma coisa meio estranha, que a gente entende que a gente é alinhado com a visão de futuro do Banco Central. Quase um momento né? Então, quando você olha todos os servidores do Banco Central em associações no Brasil, em mais de 4.000 associados que a gente entende que as instituições, né, têm uma visão, obviamente, de futuro muito alinhada. E aí a gente começa a trabalhar cada vez mais forte do processo de inovação e tem a sorte e a honra de ser chamado pelo Banco Central para discutir um Innovation Hub de regulador financeiro no Brasil. Como é que o regulador financeiro brasileiro, bancário, como é que, né, esse regulador cria um espaço que concentra a inovação financeira para troca e aprendizado mútuo? Essa é uma discussão que começou com a gente em 2017, é uma discussão longa, né, dos reguladores, de como é que eles ajudam a ordenar e ajudar a criar inovação financeira que seja positiva para a sociedade. A gente foi chamado. E essa virou, então, a base da área de inovação da federação. Então, tudo o que a gente faz é alinhado à agenda BC-Hash, e se eu posso deixar uma dica aqui conheça a agenda BC-Hash. Né? A agenda BC-Hash é uma agenda estratégica aberta do Banco Central, onde ele diz, esses são os grandes interesses, essas são as dimensões de impacto que interessam ao Banco Central. E está ali. Inclusão financeira, competitividade financeira, transparência do sistema financeiro, educação financeira, sustentabilidade financeira, que era o mais novo, mas esse ano passa a ter uma dimensão chamada excelência, né? Tanto do ponto de vista do servidor como da instituição. E a gente, como federação, passa a alinhar também as nossas iniciativas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa é a equipe atual da federação. Eu adorava, esse é um slide que todo mundo sabe que eu mentia sobre ele. As pessoas falavam assim, mas quantas pessoas tem na área? Eu falava, não chega a 20. Éramos 3, depois 4, depois 6. A gente ainda não chegou a 20. Então, eu não estou mentindo, se alguém me perguntar, eu continuar respondendo, não chega a 20. Mas a gente tem muita parceria com outras instituições, inclusive a BFintex, a BCripto, né? Então, a gente articula bem, e a gente faz um monte de coisa, mas a gente só é conhecido pelo LIFT. Essa é a verdade. Então, a gente tem uma aceleração própria, chamada Next, de Fintech, a gente tem um espaço físico chamado BIPD, a gente faz gestão de inovação para algumas organizações, mas a gente, antes era o famoso quem, agora a gente é famoso por ajudar o Banco Central a coordenar os laboratórios de inovação financeira, mas a gente faz mais do que o LIFT, mas o LIFT ainda é, né, como a gente é mais reconhecido. Tudo que eu tinha para falar era isso. Se você quiser entender um pouco mais sobre a federação, o Thiago é nosso líder de parcerias, esse é o telefone provavelmente dele, esse é o e-mail com certeza dele. Se você quiser conversar um pouco mais sobre o que a gente faz e como a gente faz, a gente está super aberto. Gastei todo o tempo que eu tinha. E era isso. A gente não vai, né, enrolar mais ninguém, porque, de novo, eu queria dizer que tem um sonho realizado nesse momento. Tem mais de 20 pessoas na sala. E ontem, se alguém passou aqui... Boa! Gostei. Alguém deve ter prometido café para as pessoas, né? E a gente vai dar um jeito nisso. Eu vou chamar o Fábio Araújo para subir aqui e começar a conversa hoje. Fábio, por favor, o palco é seu. Então, só para garantir que todo mundo
já viu todos os principais passos do que a gente está fazendo, e a gente abre para o debate, para a gente discutir esse feedback, que eu acho que é uma parte, da parte mais importante dos seminários. Eu tenho, quando me pedem, não, você pode ficar o tempo todo falando, não tem problema nenhum. Olha, eu quero ouvir as perguntas, porque as perguntas é que me dão feedback do que as pessoas não estão entendendo. Eu falar, você falar, fala de real digital, eu fico o dia inteiro falando de real digital, mas o que eu vou aprender com isso, o que as pessoas vão aprender com isso, eu não estou sabendo, eu preciso do feedback, então acho que vou tentar ser rápido para que a gente possa debater um pouco. Então, a pergunta que as pessoas que ainda não viram o projeto fazem assim, pô, né? O Banco Central acabou de fazer o PIX, sucesso internacional, aí a gente já consegue pagar o PIX na França, na Argentina. Para que está fazendo o real digital? Para que uma moeda de Banco Central serve? Então, a resposta que já está padronizada é assim, olha, o que a gente conseguiu fazer em termos de democratização de acesso a serviços de pagamentos com o PIX, a gente espera obter com o Real Digital e o Open Finance para serviços financeiros. Então, o objetivo é democratizar o acesso a serviços financeiros, e quando a gente começou a estudar esse tema, ficou claro que, para pagamento, se fosse isso, a gente não precisava entrar nessa questão no momento. Então, a gente pôde ir além da visão de que a maioria dos bancos centrais estava tendo no momento de olhar para pagamentos, além disso, essa tecnologia pode trazer para a gente, e aí a programabilidade, e isso casado com as ideias do Open Finance, que a gente já estava desenvolvendo no Banco Central, as coisas se encaixaram, e o Real Digital eu vejo como sendo assim, uma forma nativa da gente extrair todo o potencial do Open Finance, das ideias do Open Finance, que a gente já estava desenvolvendo dentro do Banco Central. Então, é para isso que tem que a gente está fazendo o Drex, para isso que a gente está aqui debatendo com vocês. Então, a gente, lá no começo, tá, pô, isso aqui é legal, programabilidade, dá para trazer novos produtos, mas a gente é regulador. E por mais que o Rodrigo ache que regulação rocks, a gente não está aqui para fazer produto, né? O negócio é plataforma, infraestrutura, dar a base para o mercado se desenvolver. A gente poderia ter partido para uma estratégia olha, vamos ver o que dá para fazer com isso internamente, vamos pesquisar mais, mas a gente viu, se a gente ficar aqui pensando qual o tipo de produto dá para fazer, a gente pode chegar numa conclusão completamente diferente do que o mercado precisa. Então, melhor do que isso a gente define o que é o espaço que a gente acha que é adequado para uma CBDC, e aí a gente vai para o mercado e fala, olha, dentro desse espaço aqui, o que vocês querem fazer? O que dá para fazer com essa tecnologia? Então, a gente fez as diretrizes para estabelecer, primeiramente, esse espaço, para começar o debate com a população, depois a gente fez eu não vou passar pelas diretrizes, eu espero que todo mundo conheça as diretrizes, mas senão a gente pode discutir cada uma também. E a gente fez uma série de webinários para ouvir da sociedade, e aí depois abriu o Lift Challenge falando, ó, essa tecnologia é legal, parece que dá para fazer muita coisa. O que dá para fazer com isso aqui? O que vocês querem fazer? A gente teve as propostas e a gente aprendeu bastante no Lift Challenge, a gente deve passar por eles. Então, com essas discussões iniciais, isso foi lá em 2021, então o que saltou aos olhos foi a velocidade, a flexibilidade de evolução dos produtos dentro do ambiente de finanças descentralizadas. Quando eu falei isso a primeira vez, o pessoal, pô, Banco Central falando de finanças descentralizadas, eu pensei que o Banco Central quisesse acabar com esse negócio. Ó, não são os produtos que a gente acha interessante. A gente acha interessante... os produtos não são para todo mundo. Os produtos que estão lá não dá para a população em geral. Mas a metodologia, as ferramentas e a tecnologia parece muito promissora. Dá para você aumentar bastante a eficiência na gestão de contratos usando esses métodos. O que a gente pode fazer com isso? E aí, a gente fez essa ideia das camadas, que é baseada no paper do Fábio Schack,
eu cito sempre nas palestras. Acabou de sair um paper do Fabian Schaar também sobre privacidade, né? Acho que foi com o Vitalik, né, semana passada. E essa visão do Fabian Schaar de como usar a tecnologia de DLT para fazer um sistema financeiro encaixa perfeitamente com a visão que a gente tem de Open Finance. Você tem as camadas inferiores ali de liquidação de ativos, onde o DREX de atacado e o DREX de varejo convivem com os ativos para as operações básicas, e em cima dessas duas camadas você tem as camadas com os protocolos, os serviços e a agregação que está em linha com o que a gente está desenvolvendo dentro do Open Finance e que pode ser feito aqui usando essa nova tecnologia. Então, as coisas se encaixam dentro da agenda de evolução do Banco Central. Tem um monte de perguntas que precisam ser resolvidas. Como é que você maneja a liquidez entre esses três sistemas? Você tem o STR, o SPI, o nosso sistema de atacado, o nosso sistema de pagamento instantâneo, e mais um outro sistema. Como é que você gerencia a liquidez entre esses três sistemas? Essa é uma questão que a gente ainda está discutindo internamente. Você tem a questão de como fazer o registro e custódia de ativos. Tem um grupo de trabalho tratando desse tema dentro do Banco Central. Você tem a questão de como garantir a integridade no ambiente de ativos virtuais, que é alvo da regulação das VASPs, que também a gente está debatendo com a sociedade. A princípio, até meados do ano que vem, a gente deve ter essa regulação pronta. E como que a gente se conecta com esses ambientes, como é que a gente conecta esse nó central, o real digital, com esses ambientes. Então, para o pessoal de cripto, olhando aqui, vai ver, ó, cripto está, eu acho que o laser não está funcionando, cripto está ali na parte das redes públicas, é parte do ecossistema, a gente quer se ligar, a gente acha que é interessante, tem negócios interessantes, os participantes do mercado demandam essa conexão, mas o foco da gente, no momento, é na parte central da plataforma, onde a gente pretende trazer os ativos que a gente já tem familiaridade, num formato tokenizado, para ser negociado com base nas moedas digitais que a gente vai criar aqui, o DREX de varejo, o DREX de atacado, para que a gente construa esse ecossistema. E aí, nesse ecossistema, a gente tem os serviços, e aqui, novamente, tem uma analogia com o que a gente conseguiu fazer lá no ambiente de pagamentos. O ambiente de pagamentos, com a regulação e com o desenvolvimento da indústria, a gente conseguiu comoditizar a prestação de serviços dentro do ambiente de pagamentos. E o Open Finance com o real digital, a ideia é você comoditizar o acesso a serviços financeiros. Então, cada uma dessas caixinhas ali na camada de serviço é um serviço prestado por uma fintech que é especializada em algo, em fazer o negócio funcionar. Ele pode não conhecer bem o cliente, mas ele, olha, esse produto aqui eu sei fazer direito e eu posso oferecer esse serviço para o mercado. E aí você entra com a camada de agregação, onde eu não sei fazer esse serviço, mas eu conheço o cliente, então eu sei quais serviços eu posso juntar para oferecer um serviço final para o cliente específico. Então, você separa essas duas camadas e aí você facilita esse fluxo de informação, que é o objetivo lá do Open Finance, que as pessoas possam acessar qualquer tipo de serviço de um ponto de acesso único, né? Então, isso está completamente alinhado com a visão do Open Finance. A gente ainda está a uma longa caminhada de chegar num produto, de chegar numa plataforma pronta. Então, a gente tem muita coisa para testar. A primeira fase de testes foi o Lift Challenge, que foi eu achei uma fase de teste muito interessante, né? Eu acho que eu não tenho... Ah, não, está aqui, né? Os participantes dele. Então, pensei que eu tivesse tirado esse slide para ficar mais curta a apresentação, mas... a gente teve 9 casos de uso que a gente selecionou, 2 baseados em protocolos de finanças descentralizadas, 3 em DVP, que é a base da pirâmide aí nas negociações, um projeto de do offline, um projeto de PVP,
um projeto de internet das coisas que ajudou bastante a gente a encarar as dificuldades com o Oráculo e com como se conectar com o mundo real. E um de dinheiro programável, que também é bem interessante o jeito que o pessoal da Vert fez para rastrear o uso de funding para crédito rural direcionado. É bem interessante. Os projetos estão na página do Lift Learning, não, do Lift Challenge. Tem tanto Lift, não para de fazer Lift esse cara. E os relatórios estão lá, os relatórios são bem abertos, todo mundo foi bem claro. Eu acho que os relatórios estão bem claros, ajudam bastante a compreender não só o que pode ser feito, mas também os desafios. Não tem ninguém tentando esconder nada debaixo do tapete nos relatórios. Assim, a gente aprendeu isso, a gente ainda tem isso aqui para aprender. E, do ponto de vista do Banco Central, teve algumas lições muito importantes. Uma lição importante foi: o real digital, a moeda do Banco Central, não precisa chegar na mão do usuário final para o produto de ativos digitais chegar na mão do usuário final. Isso foi um dos aprendizados importantes. Outro aprendizado importante é que o mercado ainda não está pensando naquele emaranhado de conexões que a gente está pensando lá para as camadas superiores. Quando você faz um business, é natural você pensar linear. Eu faço isso, eu controlo todos os elementos da cadeia. Você tem pouco ganho nessa infraestrutura se você controlar todos os elementos da cadeia, né? O ideal é que você se especialize num ponto e esses Legos possam ser utilizados para construir um caso de uso final. E a outra, por fim, a mais desafiadora é, olha, está todo mundo olhando para o seu próprio ecossistema, então privacidade não é um problema muito importante. Mas quando você começa a colocar todo mundo para se comunicar, para usar serviços de outros, a privacidade passa a ser uma coisa fundamental e nenhum dos projetos demonstrou que conseguia cumprir os requisitos da LGPD. E aí a gente teve que passar para a segunda fase de teste, que é a fase do piloto. Aqui é só a fase do piloto, que é a fase atual de teste. A gente já tem, eu acho que 12 nós, parece que a B3 conseguiu fazer conexão ontem, teve mais. Eu acho que a gente já está com 12 nós conectados na rede. O pessoal está testando os primeiros protocolos. A gente tem essa primeira geração de smart contracts. Eu não vou falar muito disso porque a Clarice está aqui, então ela vai detalhar as questões. Eu acho esse engajamento do mercado muito interessante. A gente vê uma movimentação do mercado com muito interesse de desenvolver esse ambiente. Então, aqui o foco é privacidade, né? A gente tem assim, olha, você tem o trade-off entre programabilidade, descentralização e privacidade. A gente tem que achar um ponto de operação onde a gente garanta a legislação brasileira e consiga colher os benefícios que essa tecnologia pode trazer, né? Isso que a gente está tentando achar esse ponto no piloto do Real Digital. Além disso, tem a iniciativa de discussão sobre tokenização de ativos, que quanto mais próximo da rede do Real Digital, mais simples é para a gente. Se estiver dentro da rede do Real Digital, ótimo, que a gente tenha governança, padronização de tecnologia. Se a gente se conectar com outro regulador que é parte do governo, mesmo que não seja governo federal, você pelo menos tem mecanismos de coordenação. Quando você vai para o ambiente público, esses mecanismos de coordenação ficam mais fracos ou inexistentes, mas mesmo assim a gente acha que é importante estudar todas essas camadas de possibilidade de integração para chegar até o ambiente de ativos virtuais convencional, as plataformas públicas. Então, só para dar o timeline geral, a gente fez o Lift Challenge, publicou os relatórios agora em abril desse ano. A gente, no começo do ano, começou o GTI de tokenização, que está rolando ao longo desse ano, deve soltar o relatório ao final do ano, ainda com muita coisa para ser feita. O piloto começou em março, a gente tem a fase inicial do piloto programada até maio do próximo ano, que é essa fase de
de privacidade, e com o resultado dessa fase de privacidade, se a gente tiver resultado satisfatório, a gente pode abrir para outros protocolos, que o interessante é você ter alguns produtos para começar a pensar como é que a população poderia usar isso. Se a gente tiver maturidade suficiente e bons resultados nos testes, a gente espera poder, ao final de 2024, abrir para a população, mas a gente sabe que isso é um desafio ainda mais ante o ambiente os problemas de recursos humanos que o Banco Central tem enfrentado. Então, esse cronograma fica cada vez mais complexo de se atingir. Então, eu acho que era isso que eu queria falar e eu estou aberto para perguntas. Inacreditável. Lotado. Super feliz. Se vocês quiserem mandar perguntas, a gente acabou de criar isso. Tem gente demais. Tem uma plataforma chamada Slido, sli.do. sli.do. Vai pedir código Regulation Rocks. A gente vai emplacar esse nome um dia. Ok? Então, tem chance de fazer uma pergunta. Não sei se vai dar, obviamente não dá para todo mundo, mas tem chance. Enquanto isso, eu trouxe meu caderno, eu tenho anotações e eu não vou usar. Fábio, o nome painel é Presente e Futuro da Moeda, né, Digital Brasileira, do Drex. Isso aqui é uma visão de passado, presente, né, o que aconteceu, como a gente chegou até aqui. É uma visão de futuro, o que a gente quer. Mas deixa eu fazer aquele exercício ingrato de pensar daqui a 20 anos. Quer dizer, quando a gente olha para o sistema financeiro brasileiro, quando a gente olha para as estruturas econômicas de um mundo digitalizado, aonde uma moeda como o Drex, aonde uma plataforma como o Drex pode nos levar? Super simples. Tem todo o problema, assim, o que a gente vai fazer nesses próximos 20 anos para chegar lá, mas eu acho que a gente está com todas as condições de avançar em sentido a democratizar os serviços financeiros e avançar o mercado de capitais. Estava conversando com um colega ontem, estava pensando sobre essas questões de mercado de capitais, e ele me falou assim: poxa, mas eu estava na graduação e a gente estava discutindo esse negócio de como é que a gente faz os mercados de capitais do Brasil irem para frente, e a gente ainda está discutindo isso. E eu também sempre falo assim, eu já estou há 25 anos no Banco Central. Quando eu entrei no Banco Central, o pessoal falava: poxa, o spread bancário é muito alto, a concorrência não é adequada, a gente tem que trabalhar para melhorar isso. A gente tem trabalhado tanto para melhorar o mercado de capitais, quanto para melhorar o mercado de crédito bancário, e tem sido uma jornada dura, e eu acho que a gente está construindo as ferramentas para que isso se realize. Eu espero que não leve 20 anos, mas eu espero que nesse caminho daqui até lá, o relacionamento das pessoas com o mercado de capitais fique uma coisa muito mais simples. Hoje a gente já vê uma simplificação, que é qualquer um que tem um aplicativo de IP hoje aqui, de uma instituição de pagamento, entra lá, tem um botãozinho assim, cripto. Você pode comprar Bitcoin. Agora, então qualquer pessoa consegue comprar Bitcoin. O camarada que está vendendo picolé na praia, ele consegue comprar Bitcoin. Esse camarada que está lá vendendo picolé na praia, se ele quiser comprar título público federal, ele não vai conseguir. Ele vai se enrolar, pô, mas tem o Tesouro Direto. Eu já tentei ajudar várias pessoas a entrar no Tesouro Direto. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade, o processo trava em algum momento e a pessoa acaba não conseguindo comprar um título público federal. Que é uma coisa que, assim, a princípio, todo mundo no país deveria ter acesso a um título público federal. Então, esse é o primeiro passo dentro do mercado de capitais, né? As pessoas aprenderem a usar isso, terem uma familiaridade. E aí, esse caso do piloto que a gente fez, assim, eu nem acho que é um caso tão interessante, mas depois que você pensa, pô, título público federal é a base de garantia de tudo na economia. Então, imagina que eu tenho lá no meu aplicativo um botãozinho aqui, quer comprar título público federal? Eu compro, eu recebi R$50 a mais, comprei,
bota lá na minha carteira de IPCA+, o governo está criando vários títulos aí e fazendo propaganda, isso é ótimo, e as pessoas têm essa carteira. Aí chegou a Copa do Mundo, eu quero comprar uma televisão de 60 polegadas, eu entro lá no site, olho, pô, não dá para pagar à vista esse negócio aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou financiar? Nesse ambiente que eu estou falando aqui, o cara, ó, você tem uma carteira de título federal, dá em garantia, você está oferecendo risco do tesouro. O juro aqui para essa transação pode ser super baixa. E se ninguém quiser oferecer, vai ter uma fintech que vai oferecer, porque é super fácil você fazer isso dentro desse ambiente que a gente discutiu. Então, as pessoas vão poder criar esse portfólio. O portfólio fica lá travado, mas o portfólio continua sendo da pessoa, né? Outro elemento de educação financeira que eu acho que é muito importante é assim, hoje se você faz poupança para comprar alguma coisa, o camarada vai, faz o esforço, a gente sabe que é difícil, aí chega lá, comprei a televisão, zerou a poupança. E aí depois o camarada, pô, agora eu tenho que começar tudo de novo. Então, você tem um efeito psicológico negativo aí. E com essa de você dar como garantia, você quebra esse efeito psicológico. Então, eu acho que a gente está lançando as bases para fazer um mercado financeiro muito mais inclusivo do que ele é hoje. Hoje, a gente conseguiu trazer as pessoas para o ambiente de pagamento, e aí o próximo passo é a gente trazer serviços financeiros úteis para as pessoas, que ajudem ela a programar o dia a dia, programar a vida delas. E aí, quando eu olho para 20 anos no futuro, se tudo der certo, assim, ninguém vai nem falar mais de Drex, né? Assim, tudo é moeda, tudo tem liquidez, você tem pool de liquidez para tudo, eu não preciso pensar em moeda mais, né? Porque está todo mundo conectado, eu posso trocar o ativo que eu quiser, na hora que eu quiser, pelo outro ativo que eu quiser. Então, a gente está indo para um mundo que é bem desafiador para o Banco Central. Boa, eu estava doido para falar sobre isso. O conceito de moeda, como a gente conhece, desaparece de alguma forma, porque, né, quando eu falo tudo é moeda, também nada é moeda. Né? Quando você fala de iniciativas, por exemplo, de tokenização de saca de soja, onde um produtor de soja usa a soja como moeda o tempo todo, e ele já faz isso não é uma novidade, né? Ele tenta fazer isso. Quando eu tenho saca de soja tokenizada e estou fazendo compra de café, carro, insumo, máquina agrícola com soja, a soja virou a minha moeda. E eu fico imaginando por que eu vou ter real se eu posso ter título público, né? Com IPCA mais alguma coisa. Quer dizer, esse é um caminho assustador, né? Mas esse é um caminho assustador no sentido de maravilhoso, mas super complexo. Esse é um caminho, assim, eu adoro chamar de escambo 2.0. Né? Assim, esse é um caminho de N para N mesmo, esse é um caminho de token para token. Olha, eu não sei como é que o mercado vai andar, mas assim... O que é a diferença, agora falando como economista, qual que é a diferença principal entre um ativo qualquer e a moeda? É preço e liquidez. Eu sei qual é o preço da moeda sempre, e eu sei que ela sempre vai ser aceita por outro. Então, isso se você pensar do ponto de vista da economia monetária, que é o custo forçado e a unidade de conta. Então, eu sempre sei o preço e eu sempre sei que as outras pessoas vão aceitar. Se você tiver um ambiente profundo de negociação para qualquer tipo de ativo, as pessoas podem usar qualquer tipo de ativo como moeda. Então, realmente é um ambiente desafiador para o Banco Central, mas eu acho que isso é uma coisa assim, para muito à frente, né? Mesmo que eu queira trocar um token com outra pessoa por um token, o natural, ao invés de ser um TVT, né, token versus token, eu faça um DVP back-to-back com um PVD. Né? Vai na moeda e volta no token, porque a moeda está lá, todo mundo aceita, então sempre vai ser mais fácil fazer essa composição, porque não tem como você ter esse laço, esse ponto de concentração, todo mundo
tem um acordo sobre ele, né? Então, eu acho que é muito mais simples essa ideia do escambo ser um escambo disfarçado. De fato, não é escambo, ele passa pela moeda e volta, e você nem vê o que está acontecendo. Pode acontecer, dependendo do contrato que você queira fazer. Maravilha. Lembrando que tem o disclaimer do disclaimer do disclaimer, que, né, futuro ninguém sabe. A gente está falando de futuros possíveis, nem necessariamente os prováveis, mas são futuros possíveis aqui. Compartilharam um paper, na verdade um vídeo maravilhoso, foi o Magaldi, mandou um vídeo maravilhoso do evento Permissionless, super bacana. Mas a ideia da raiz do nascimento das tecnologias de DLT, de Bitcoin, né, de uma sociedade, já tem gente balançando a cabeça fazendo rock and roll aqui, né, numa sociedade onde você não precisa de permissão para movimentar dinheiro, né, onde você ela está totalmente descentralizada, ela não tem conhecimento de fronteira, não ela é desfronteiriça, né, ela nem conhece a ideia de fronteira geográfica. E aí o Banco Central brasileiro fala, nossa, isso aqui parece ótimo, né? Deixa eu incorporar, e a declaração oficial, né? A plataforma Drex e a moeda Drex, porque, né, Bitcoin e Bitcoin são as duas coisas, por que Drex não vai ser? Ela se inspira em DeFi, tem essa declaração, vocês se inspiram em DeFi. Como e por quê essa inspiração de DeFi? O que o DeFi traz, né, esse pacote maior de cripto, tecnologias cripto, não necessariamente criptomoeda, traz para um banco central, e qual é o ganho que vocês veem para a sociedade? Bem, primeiramente falar um pouco desse ambiente permissionless, né, assim, chamar de mundo livre. Eu acho que esse mundo livre ele é ótimo em termos de inovação, de desafio, e o Banco Central não tem nenhuma pretensão de acabar com isso. Várias vezes o pessoal pergunta, mas vocês estão fazendo isso aí para acabar com o Bitcoin? Não, se a gente quisesse fazer isso para acabar com o Bitcoin, a gente era louco, porque não tem como acabar com o Bitcoin. E mesmo assim, aí do ponto de vista pessoal, eu não tenho nada contra a existência do Bitcoin. Eu acho que ambiente de inovação, ambiente de teste, ambiente de discussão e de interação entre as pessoas é uma coisa saudável. Agora, o ponto fundamental desses ambientes é o trustless. Você abre mão da confiança. E aí, quando você pensa assim, eu posso abrir mão da confiança em tudo e em todos? Não, né? A gente não consegue abrir mão da confiança em tudo e em todos. Se você tem uma base da sociedade que está minimamente definida, assim, a gente tem luz aqui, se a gente não confiar que alguém vai colocar uma energia elétrica, que a gente não consegue nem fazer essa discussão, não vai ter computador rodando. Então, o mínimo de confiança a gente tem que ter. Tudo bem, então a gente está falando de um trustless que não é completamente trustless, mas à medida que você possa confiar mais, você atinge equilíbrios melhores para a economia, do ponto de vista da análise econômica. Se eu confio mais, eu posso fazer uma parceria para obter um resultado melhor para todos os participantes. Claro que a gente depende de uma sociedade, de um Estado de Direito, e isso eu acho que é uma questão fundamental. A gente está falando de moeda, a gente está falando de Banco Central, a gente está falando de uma abstração em cima de uma abstração. O Estado é uma abstração, a moeda do Estado, a moeda fiduciária é uma abstração em cima do Estado. Então, a gente está falando de níveis de confiança elevado que elas se suportam no Estado de Direito. Então, eu acho isso. O ponto fundamental é o Estado de Direito. E agora, indo para outra parte da pergunta, o que dá para fazer com isso? Inovação e tecnologia sempre trazem benefícios. Então, hoje a gente precisa sempre ter um gatekeeper para cuidar de uma informação. Eu preciso sempre ter a confiança específica em um gatekeeper para cada um dos processos que eu estou usando no mercado financeiro. Quando você vai para essa tecnologia trustless, eu posso não abrir mão de confiar em todo mundo, mas eu posso abrir mão de confiar em algumas coisas que os processos estão bem resolvidos, que a criptografia ou a tecnologia resolve bem esses processos, e aí eu abro mão desse gatekeeper.
Então, eu ganho eficiência abrindo mão de alguns intermediários dentro desse processo, isso já é um ganho claro. E, a partir daí, quando você tem a necessidade de reconciliar a informação, por exemplo, você também precisa de um gatekeeper de um lado e um gatekeeper do outro para reconciliar a informação entre o banco de dados. A tecnologia de DLT já faz isso naturalmente também. Então, você começa a tirar várias ineficiências que a estrutura da tecnologia atual, você precisa de alguém que detenha aquela confiança, e a gente pode confiar na tecnologia para resolver parte dos problemas. A gente não consegue confiar na tecnologia para resolver todos os problemas, então você divide o que dá para ser feito na parte de software dentro do DLT, e o que não dá para ser feito, você faz uma governança externa e adota as estratégias que o Banco Central tem adotado, que os governos têm adotado. Maravilha. A gente tem um tempinho, eu vou trazer algumas questões. A primeira, que eu estou escolhendo, mas tem outras bem votadas, que daqui a pouco eu vou atrás delas também. Como as instituições financeiras não conectadas ao piloto se mantêm atualizadas e preparadas para o tema? Aí a gente já alivia uma pergunta para a Clarice. Uma pergunta menos para a Clarice. Bem, uma coisa que tem que estar na mente das pessoas é assim, a gente está testando, a gente tem um caminho longo ainda para fazer. Quando a gente criou o piloto, a ideia é, vamos discutir, a gente precisa de gente que possa discutir isso com a gente. Provavelmente não vai ser interessante para todo mundo, porque tem gasto, tem esforço, e a gente não sabe se tem resultado, porque é teste. Então, como a gente fez no comunicado do fórum há algumas semanas, tem uma característica de pesquisa e desenvolvimento nesse projeto. Tem questões que não estão perfeitamente resolvidas, que a gente precisa resolver. Então, os stakeholders que entraram, eles têm que saber, olha, eu estou investindo porque se esse negócio dá certo, quando a gente fizer esse negócio funcionar, vai ser muito bom, mas tem um caminho a seguir, não é uma coisa que a gente está só montando e quando a gente terminar de montar, está pronto, né? Então, por isso que tem essa separação assim. Não sei se é de interesse de todo mundo participar do piloto especificamente. Agora, dos debates, eu acho que é de interesse do mercado todo para participar. E aí a gente abriu o fórum, inicialmente o Fórum Real Digital, que agora tem o nome Fórum Drex, e nesse fórum o objetivo é a gente dar transparência, discutir com as pessoas. A gente tem feito pelo menos 2 seminários por ano para discutir isso, a gente tem feito vários webinários, tem feito mesas redondas. Então, a gente tem tentado contactar o mercado, tem tentado entrar em contato com todas as camadas do mercado, de bancos, a companhias de cripto que estão fora do escopo regulatório do Banco Central, porque a gente tem a aprender com todo mundo. Então, a gente tem mantido as portas abertas. Eu procuro responder para todo mundo que me vê lá no LinkedIn, eu não recuso conexão com ninguém. Todo mundo que me manda uma pergunta, eu procuro responder. Se eu não puder responder, eu dou um e-mail e falo, manda um e-mail aqui, pergunta isso no e-mail tal, que a gente vai tentar responder. Então, a gente está, dentro dos limites que a gente tem, tentando manter as portas abertas para discussão, para que todo mundo saiba o que está acontecendo e que possa também colaborar. Mas a gente realmente não tem não tem recurso para abarcar toda a colaboração que tem sido oferecida para esse projeto. Realmente, toda hora que eu vou em algum lugar, alguém fala, poxa, eu quero colaborar com esse projeto. Eu gostaria que você pudesse colaborar, mas eu não consigo nem absorver mais colaboração. A gente tem que conversar e ver como é que a gente consegue seguir em frente com essa divulgação das informações. Tudo que a gente puder fazer, a FENASBAC vai fazer para tentar ajudar nesse processo também. Obrigado pela resposta. A gente tem tempo para pelo menos mais uma. Tem uma que recebeu 10 votos. Eu vou fingir que sistemas de governança baseados em votos funcionam e vou usar. A agenda do BC Hash possui a iniciativa Identidade Digital. Você vê o Drex catalisador dessa iniciativa? Gostaria de entender a visão de identidade do Drex. Do ponto de vista de visão de negócio geral, tecnológica, a Clarissa vai fazer uma cara mais feia, provavelmente, nesse momento, né? Para a gente. Mas... Primeiro,
Primeiro, eu gostaria de fazer uma qualificação, uma separação entre identidade e credencial. Eu acho que quando você fala identidade digital, você atrai uma carga semântica muito grande para a discussão, e isso ultrapassa o escopo do Banco Central. O Banco Central não tem competência para trabalhar com a identidade das pessoas. O que a gente tem a competência é para fazer um sistema para garantir as credenciais para acesso a alguns tipos de serviço, que é o que a gente faz no sistema bancário. A gente regula, fala, olha, você tem que ter segurança para isso, você tem que controlar a credencial do camarada para fazer esse tipo de acesso, ou se ele é um investidor qualificado, se ele tem uma caderneta de poupança. Então, tem diversas credenciais diferentes que a gente tem hoje dentro do sistema financeiro. Se a gente conseguir unificar isso dentro de um ambiente DLT, que você possa fazer o acesso de uma forma rápida a todos aqueles serviços que a gente desenhou naquelas caixinhas conectadas, isso é o ideal. A gente sabe que a gente ainda não está lá, e esse não é o ponto que a gente está discutindo agora, mas a questão das credenciais digitais, de você poder gerenciar e acessar essas credenciais e demonstrar que você tem as credenciais para os outros participantes da rede, eu acho que é um ganho muito grande e é algo que a gente precisa avançar, mas a gente está com o prato cheio no momento, com foco na privacidade. Maravilha. Eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto mais perguntas da plateia. Eu tive a sorte de encontrar o Fábio no café da manhã, então, né, eu tentei exaurir o que eu pude de algumas das conversas. E acho que uma das conversas mais interessantes, e eu estava literalmente tentando entender o processo, da onde vem o ganho da descentralização. Porque em vários momentos, várias pessoas que fazem, né, de economistas a especialistas de mercado financeiro, falam, olha, a gente está reinventando a roda. Né? É só um jeito diferente de fazer algo que a gente já faz. E alguns tentando fazer esses cálculos, né, e modelos de longo prazo, e dizer, olha, refazer algo que a gente já faz, talvez com algum ganho marginal. Mas essa não parece ser a aposta, né? A aposta parece que a gente vai ter ganhos maiores com a ideia de descentralização. Da onde vem o ganho da descentralização e qual é o nível de descentralização? Né? Tem um sweet spot aí, né? Tem um cachinhos dourados, né? Ponto exato do mingau para a descentralização? Essa pergunta que você fez é uma pergunta bem ampla, né? A gente pensar assim, eu como economista, eu vou pensar, né? Descentralização, o ótimo é os atores todos serem atômicos, então seria a máxima descentralização possível, porque aí eu tenho um ambiente de concorrência mais leal, mais aberto em qualquer mercado que seja. A gente sabe que isso não acontece, que os mercados não são perfeitos, não dá para você fazer em vários dos mercados não tem como você ter agentes atômicos, porque você tem vantagem de aglutinar funções dentro de um agente, então isso é natural. Então, a descentralização ela tem essa vantagem na teoria econômica, que é natural. Assim, olha, eu descentralizo, eu faço um ambiente onde tem a concorrência melhor, e aí, se você olha na literatura, você vê que, à medida que as empresas crescem, elas passam de um modo de colaboração para um modo de utilização. Você ganha poder de mercado, quando você é pequeno, você está colaborando com todo mundo, aí, à medida que a empresa cresce, ela ganha poder de mercado e ela percebe, ó, se eu não me aproveitar desse poder de mercado, para que eu cresci? Aí ela se aproveita do poder de mercado. Então, para o regulador, naturalmente, você tem um ponto ótimo, que você garante que as empresas são sólidas, mas que você tem uma competição adequada entre elas. Isso aí escapa muito da discussão do real digital. E aí, se a gente for pensar assim, qual é o sweet spot da descentralização do ponto de vista da gente? Do ponto de vista do regulador, aí, tirando o chapéu de economista e colocando o chapéu de regulador. Do ponto de vista do regulador, o limiar é a efetiva responsabilização dos participantes.
Então, como os processos financeiros são processos muito rápidos, eu preciso ter uma forma de responsabilizar quem está prestando serviço dentro do ambiente. Se eu não tiver como prestar serviço, às vezes a pessoa fala, poxa, mas no ambiente de DLT você acompanha tudo que está todo mundo fazendo. Mas tem o caso clássico da separação entre o Ethereum e o Ethereum clássico, que um cara achou um exploit no smart contract, e todo mundo viu que estava sumindo dinheiro e ninguém tinha o que fazer com aquilo, porque você não tem o que fazer. Então, o fato de você observar as coisas não garante que você consegue resolver o problema. A gente precisa ter uma forma para, olha, a gente observou um problema, a gente tem que parar esse problema. Então, quando você pensa dessa forma, o perímetro regulatório é o perímetro de descentralização máximo que dá para o Banco Central seguir hoje. Então, a gente tem que tentar trazer para dentro do perímetro regulatório os participantes que podem compor e ajudar a construir esse mercado financeiro que a gente tem em mente. Perfeito. Obrigado. Interessantes. O Bacen prevê a integração do DREX com outras CBDCs? Quais as perspectivas para uma circulação global facilitada de ativos? Essa é a questão que todos os bancos centrais estão se fazendo, né? Porque quando você mesmo falou, a tecnologia de DLT não reconhece fronteiras. Não existe fronteira para DLT. Então, como é que os bancos centrais vão fazer as fronteiras artificiais? Aí você tem os processos de Know Your Customer, os processos de credenciamento, e aí isso faz com que você possa limitar as interações dentro de áreas específicas. E quando os bancos centrais olham para isso, falam, tá, isso é para fazer minha fronteira, mas a partir do momento que eu tenho isso organizado, eu estou com o mundo aberto aqui para expandir além das minhas fronteiras. Isso é bom? Isso é ruim? O que eu faço com isso? Né? Eu, como regulador do Banco Central do Brasil, penso assim, olha, eu gostaria de que o real fosse usado em outros países à mesma medida que os outros países gostariam de que a moeda deles fosse usada dentro do Brasil. Então, você tem que ter acordos internacionais para que essas coisas aconteçam. Então, você precisa ter uma discussão que vai além da questão tecnológica. A questão tecnológica não é o problema principal para pagamentos transfronteiriços. Isso é a minha visão, é que a gente tem várias possibilidades de resolver os problemas transfronteiriços com tecnologias diferentes. Por que a CBDC ela sempre levanta isso aí, o pagamento transfronteiriço? Eu acho que ela principalmente levanta essa discussão porque você tem mais de 100 bancos centrais discutindo a mesma tecnologia ao mesmo tempo. Então está todo mundo discutindo como usar isso. E todo mundo pensa, pô, isso aqui é bom para pagamento transfronteiriço, então a gente tem que aproveitar esse momento. Qual que é o problema? Essa é a primeira realização, né? Poxa, legal, essa tecnologia dá para conectar. E qual que é a primeira realização de problema? Pô, eu não tenho mandato para fazer isso. Meu mandato é para resolver as coisas do Brasil. Eu, Banco Central do Brasil, tenho mandato para trabalhar o meu sistema doméstico. Eu não tenho mandato para emitir moeda em outros países, fazer carteira para pessoas em outros países. Eu não tenho mandato para fazer isso. E aí você precisa da coordenação internacional, o FMI e o BIS. São dois organismos internacionais que estão acompanhando muito fortemente essa discussão e eles têm a visão de que é uma oportunidade que não pode se deixar passar. Então, a discussão está avançando, o Brasil tem participado dessas discussões e a gente acha que dentro da medida dessas discussões internacionais, a gente vai conseguir avançar bastante nisso e tem um potencial muito grande de redução de ineficiências nas transferências internacionais. Maravilha. Lembrando que a gente teve um case no Lift Challenge do antigo Real Digital, né?
agora conhecido como Drex, de remessas com a Colômbia, né? Super interessante, explora esse caso e o Fábio deixou isso muito claro. Os papers são abertos, além dos papers abertos, o pessoal do Itaú está aqui, fui eu, foram vocês mesmos. Além dos papers serem abertos, a gente tem um evento anual chamado Lift Day, que a gente, né, congrega todos o sucesso, o esforço e perguntas não respondidas, inclusive, durante aquele ano, e é público, quem consegue ir para Brasília assiste, e quem não consegue ir para Brasília assiste depois no YouTube. E aí, já que falou de, né, Lift Challenge Real Digital e atualmente chama Drex, né, o povo quer saber, essa é uma pergunta, o que antes chamavam de Real Digital e Real Tokenizado, agora está sendo chamado de Drex de atacado e Drex de varejo. Drex é moeda ou é plataforma? Eu vou tentar explicar a estratégia de comunicação. A estratégia de comunicação ela foi desenhada para que o uso do termo Drex seja o mais orgânico possível. Essa é a intenção da comunicação. Então, quando a gente começa a pensar, a gente precisa de um nome para a CBDC. No desenho que a gente fez, a gente não precisa de um nome para a CBDC, porque a CBDC é uma característica de atacado. As pessoas não vão mexer com a CBDC no dia a dia. A gente precisa de um nome para o token de varejo ou para a plataforma. E aí a gente ficou, mas vai ter um nome para o token de atacado, vai ter um nome para o token de varejo, vai ter um nome para a plataforma. Eu acho que o ideal olha, a gente tem o token de varejo, o token de atacado e a plataforma tem o mesmo nome. E as pessoas vão usar esse nome da forma mais orgânica possível na sua comunicação. Então o pessoal falou, então daqui a pouco eu vou fazer, faz um Drex para mim. Como a gente não está pensando em transferência, pensando naquele exemplo da televisão, a pessoa vai falar, como é que eu vou fazer o financiamento dessa televisão? Faz no Drex. Tudo bem, então você pode fazer no Drex, o token de varejo, que vai ser, ou na plataforma, que vai ser também, e vai ser liquidado no token de atacado, que também vai ser. Então, para a pessoa, isso fica transparente. Para quem está implementando ali no dia a dia, aí você precisa saber do que você está falando. Então, na comunicação técnica, né, ou na comunicação que a gente tem escrito no site do banco, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo, a gente tem adotado essa diferenciação. Falar plataforma Drex, quando a gente estiver falando do sistema, Drex de atacado, quando a gente estiver falando da CBDC, da moeda do Banco Central em si, e Drex de varejo, quando a gente estiver falando dos depósitos tokenizados, que antigamente era o real tokenizado. Esclareceu? Para mim está super claro. Na dúvida, chama Drex. E para um cara que tinha muito tempo livre e leu Chomsky, mamãe, eu li Chomsky, né? E acredita no processo natural de linguagem, faz no Drex e faz um Drex, quem vai escolher é o povo. A gente está votando no Drex. A única coisa que eu pessoalmente não vou aceitar é a pessoa dizer que vai fazer para mim 12 mil Drexes. E aí eu vou falar, ninguém faz Pixes, né? É real, continua falando para mim em real, 12 mil reais no Drex, está tudo bem. Né? Me passa 12 reais no Pix, está tudo bem. Né? Drexes, eu vou fazer cara feia. Mas, de novo, é uma escolha da sociedade, não minha. Né? A gente tem muitas perguntas, o tempo já se encaminhando para esgotar, mas acho que tem uma pergunta correlacionada com essa ideia de que o Brasil escolheu um caminho de emissão de moeda não é uma CBDC de varejo. Né? Então, eu até estou sacando aqui o meu cartão POC, prova de conceito, de um do offline. Né? Isso aqui, o Fábio gosta de chamar isso internamente de Drex de banco imobiliário. Né?
Então, isso aqui é um Drex de banco imobiliário, isso aqui é um real de banco imobiliário. Não foi isso que a gente fez no Brasil, né? Vocês dividiram os tokens, né, numa CBDC de atacado, um depósito tokenizado. Mas aí a pergunta tem a ver com isso, que é como é que vocês imaginam que serão as relações do Drex com as reservas fracionárias? Temos mecanismos on-chain para aferição e verificação de emissão monetária privada? Duas perguntas em uma. Certo. Essa pergunta está bem relacionada com uma palavrinha que estava na apresentação, que é aquela liquidez ali entre os três sistemas, STR, SPI e o Drex. Então, a gente tem que decidir como é que vai ser feita a gestão de liquidez. Hoje, a gestão de liquidez ela é baseada no STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, o sistema de atacados do banco, só que ele é um sistema que não roda 24/7. Então, o Drex, a princípio, ele é um sistema desenhado para rodar 24/7. No piloto ele não está rodando 24/7, por questões de que não tem necessidade, mas ele é uma tecnologia desenhada para rodar 24/7. Nisso, ela vai se comunicar provavelmente muito melhor com o SPI do que com o STR, e a gestão de liquidez ela pode ser feita entre esses dois sistemas no off-market e entre o Drex e o STR no período do mercado. Então, assim, a gestão de liquidez ela é uma coisa que cabe aos bancos. A gente cria os parâmetros prudenciais, os parâmetros de requerimento de reserva. Isso a gente tem estudado, está vendo como é que vão ser cumpridas as questões, mas em termos de informação para garantir que isso pode ser cumprido, eu acho que a gente tem mais informação até no Drex do que a gente teria no STR. Então, a gente tem os mecanismos para fazer isso, e até essa é uma das motivações para a gente ter adotado a estratégia que a gente adotou de deixar o real digital no varejo e ter os depósitos tokenizados, real digital no atacado e deixar os depósitos tokenizados para o varejo. E aí você reproduz toda a relação que você tem dentro do ambiente convencional no ambiente do Drex. E a gente já tem tanto know-how quanto expertise de como lidar com isso. Ótimo. Nessa linha, uma das possibilidades e dos comentários que as pessoas fazem, e acho que a gente está todo mundo tentando entender esse desenho, e aí faz comparações, ou metáforas, ou simplificações, mas que são válidas, e eu acho que a gente pode tentar buscar. Eu tenho o STR, eu tenho o SPI, né, de vez em quando você olha e fala, eu estou criando um SPP, Sistema de Pagamento Programável, um SPD, Sistema de Pagamento Digital, eu estou criando uma outra, né, conta de reserva em um outro processo, e em alguns momentos, né, nas conversas que eu tenho, as pessoas falam assim, isso é o STR 2.0. Né, e isso acaba fazendo uma redundância, dizer, aí você olha para o STR e fala, se eu estou criando, se isso é realmente um STR 2.0, o que será do STR daqui a 20 anos? 20 anos é bom? 20 anos é bom porque ninguém precisa ter compromisso com nada, né, que ninguém sabe o que vai acontecer. 20 anos já está aposentado. Isso aí, eu não vou estar aqui, né, eu não vou estar aqui nessa sala, vivo eu vou estar, fiquem tranquilos. Né, mas ninguém vai estar aqui nessa sala. Essas três infraestruturas, essas três, né, estruturas de pagamento e liquidação, elas vão conviver eternamente, ad infinitum? Olha, eternamente eu acho que não, mas o cheque ainda existe, né? Então, a gente oferece os serviços que a sociedade demanda. Se a sociedade continuar demandando o STR vai ser oferecido. Se a sociedade, os bancos falarem, olha, a gente tem escala suficiente aqui, a gente resolveu os problemas de privacidade, escalabilidade. É redundante o STR, não preciso mais do STR. O próprio mercado pode falar, agora para que eu vou ficar operando dentro de uma janela fechada se eu posso operar 24/7? O mercado migra e o Banco Central vai chegar um dia, olha, não precisa mais do STR. Se a tecnologia for realmente tão bem sucedida quanto a gente espera que seja,
um dia as transações que hoje são feitas no STR poderão ser transferidas para a SPI, para o Drex, e a gente não teria mais necessidade desse outro sistema, ele ficaria redundante. Então, não cabe tanto ao Banco Central falar, agora eu vou acabar com esse negócio. O mercado vai dizer o que é melhor, o que é mais adequado para os modelos de negócio que a sociedade brasileira quer fazer, e dependendo da demanda da sociedade, a gente mantém os sistemas funcionando. Maravilha. Cheque e cartório são duas coisas que as pessoas adoram perguntar se o Drex vai acabar. A resposta é só o futuro dirá, né? E não vai. As duas respostas podem ser válidas ao mesmo tempo. Acho que a gente tem mais tempo de uma, rápida. Lembrando, é só opinião pessoal aqui. Alguém fez disclaimer em algum momento, né? Como o projeto Drex vai solucionar o famoso Oracle Problem em relação aos RWA, aos ativos do mundo real? Isso depende de ativo para ativo. Quando você pensa em ativos verdes, por exemplo, você tem um desenvolvimento grande de internet das coisas está sendo feito para garantir que os ativos verdes são reais. Mas, na discussão do Oracle, o fundamental é o ponto de entrada, né? Então, quando você fala de DLT, a partir do momento que está registrado na DLT, a integridade e a reconciliação de informação, ela é muito simplificada e você ganha eficiência. Mas você sempre vai ter que ter o gatekeeper para colocar a informação inicial no sistema. Então, eu não vejo solução clara para isso, não tem como voltando para o ativo verde lá, eu tenho lá a minha área de preservação, eu tiro umas fotos, emito um token e começo a negociar. Ótimo, mas será que eu não derrubei aquela floresta já? Alguém tem que verificar isso. Então, você sempre tem que ter alguém ligado àquele ativo, você tem que sempre ter um serviço para garantir que a informação que está entrando é uma informação válida, né? É o tipo de sistema, garbage in, garbage out. Se a informação que está entrando não for boa, não tem o que você fazer com isso. Então, o problema de Oracles é um problema muito importante. Eu acho que os mercados, os agentes vão se redesenhar para cuidar dessa parte informacional. Isso é uma atividade do mercado financeiro que vai ser muito importante, e também de como manipular a informação vai ser outro tipo de serviço financeiro que vai ser muito importante. Então, os papéis vão se redesenhando, eu acho que as pessoas vão se recolocar dentro do que elas sabem fazer de melhor, né? Perfeito. Eu vou plagiar o Fábio na frente do Fábio. Eu gosto muito da ideia de que a função principal do regulador não é ser o criativo da conversa, né? Acho que o mercado tem capacidade de criar coisas e, obviamente, junto com o regulador, validar se isso impacta positivamente a sociedade ou não, que acho que essa é a grande função do regulador. De novo, só opinião pessoal. Fábio, você tem 30 segundos para falar alguma coisa que você acha importante, nem que seja tchau. Eu gosto de fazer sempre uma qualificação. Assim, a gente está falando de uma moeda de Banco Central de atacado. Então, toda vez que as pessoas falam, o real digital é uma moeda de atacado, ele é um sistema de varejo que tem uma moeda de atacado e uma moeda de varejo. Se for para fazer serviço de atacado, se fosse só para fazer serviço de atacado, nós não teríamos seguido com o projeto, porque o objetivo do projeto é democratização de acesso a serviços financeiros. Esse é o objetivo final. O objetivo é levar o serviço para a mão do consumidor final. Não é só aumentar a eficiência do mercado financeiro. Olha, eu quero que essa eficiência vire produto lá na ponta. E a gente está trabalhando junto com os participantes do mercado para garantir que é isso que está sendo feito. Então, é uma moeda de atacado numa plataforma de varejo que o Banco Central está tentando construir com a sociedade para democratizar o acesso aos serviços financeiros. Me resta pedir só uma salva de aplausos.